Musiquinha tocando, vamos lá, 1h mais 15 minutos, está começando o seu Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vem com a gente, vem, porque muita informação você tem aqui na bancada hoje com Eduardo Ericeira, Geisael Marques e Kate Almeida. Os dois se ligaram antes, combinaram, você vê que o tom aí é muito próximo um do outro, afinados aqui os nossos comentaristas. Principais notícias dos bastidores da política, dos corredores do poder, agora sexta-feira, minha gente, vamos lá. Você vai conferir no programa de hoje, pesquisa do IBGE revela que o Maranhão bateu recorde negativo outra vez. Em relação aos trabalhadores, o estado ocupa a pior posição no número de pessoas com carteira assinada. Relatório do Sindicato da Polícia Civil aponta que existem diversas delegacias sucateadas na capital e no interior do estado. Número de desalentados também é o pior do país, é o que revela essa pesquisa do IBGE que a gente vai trazer para você já aqui no Jornal da Difusora. Você vai ver também no programa de hoje, o Simplício Araújo diz que maranhenses esqueceram da pandemia. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral diz que quem cuida das eleições são civis e forças desarmadas. E a gente vai ver já a repercussão disso agora no Jornal da Difusora. Uma hora mais 16 minutos, ou mais 16, você ligado com a gente aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Olha, eu vou falar uma coisa para você, hein? Você quer ficar por dentro de tudo na TV, tudo mesmo que acontece aqui na TV Difusora, você quer acompanhar o nosso dia a dia, dos bastidores? Segue a gente aí no @DifusораTV no Instagram, tá bom? Você conhece um pouco da nossa rotina, fica por dentro dos principais assuntos aí dos bastidores, né? E muito mais. Os programas também é o @DifusораTV que você acompanha, segue a gente, tá bom? Para ficar muito bem informado. 1h mais 17 minutos, 1h17. Coloca na tela o WhatsApp para o pessoal participar, mandando mensagens, mandando a sua mensagem, você aqui da capital, você do interior do estado também. Olha aí, esse aí, ó, 989-9196-8622, para você participar. E a gente quer saber qual bairro que você está em São Luís, qual cidade que você acompanha o nosso Jornal da Difusora. Manda a sua mensagem, daqui a pouquinho a gente vai divulgar, tá certo? Que bom saber que você está com a gente nessa sexta-feira, acompanhando as principais notícias dos bastidores da política aqui no Jornal da Difusora. E olha, o IBGE acaba de divulgar a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, né? O levantamento aponta os dados do último trimestre e a gente vai conferir na tela agora. Com menos da metade de trabalhadores com carteira de trabalho assinadas no país, o Maranhão ocupa a pior posição no ranking de todos os estados brasileiros, com 47,3%. A taxa de carteira assinada do Maranhão fica bem abaixo da média nacional, que é 74,1%, e quase a metade de Santa Catarina, 88,2%, que ocupa a melhor posição. A gente vai detalhar a pesquisa a partir de agora, girando aqui com os nossos comentaristas. Não, volta na primeira, porque a gente vai, parte a parte, a gente vai começar isso, com o número relacionado a carteiras de trabalho, que a gente folgou agora e coloca na tela, repete para você, de 47,3%. Dado realmente negativo, que mostra a situação do Estado, outra vez, né, a gente colocado nessa situação, esse recorde negativo. Boa tarde, Kate. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, então, ao Geisael, ao Ericeira e também a você que acompanha a gente pela TV e pelo rádio. Adalberto, eu acho que o dado ele vem só constatar, né, aquilo que o cidadão, aquilo que você, que está em casa acompanhando a gente aqui, sabe, porque sofre no seu dia a dia, né? A gente está vendo aí um dado, bota na tela de novo, quando você tem aí essa estatística, saiu agora, 47,3%, você observa aí, significa exatamente quase 50%, quase metade da população, portanto, está aí com esse dado, trabalhadores com carteira assinada. A outra metade você já sabe, né? Ou seja, 53%, né? 52,7% para ser mais preciso, não tem carteira assinada. Não tem carteira assinada. Mais da metade. Sequer tem trabalho, Adalberto, né? Sequer tem trabalho. E aí a gente vem mostrando que nos últimos... eu estou falando aqui porque a gente tem uma pandemia no meio, né? Mas nos últimos anos tem sido exatamente isso. Claro que o agravamento aí com a pandemia, claro que trouxe números muito mais negativos para o Estado. E a gente vai ver isso representado exatamente nos próximos dados que vão se mostrar aí nessa pesquisa. Eu queria fazer uma observação em relação já a esse ponto específico, que é na questão aí do trabalho formal. Boa tarde, pessoal de casa, boa tarde os colegas aqui do estúdio.
nós já havíamos tratado de um tema relacionado a esse, que diz respeito aos 12 estados no Brasil, onde o número de pessoas que recebem auxílio do governo federal e dependem desse auxílio, 12 estados têm esse número de pessoas maior do que o número de pessoas com carteira assinada. E o Maranhão supera todos os estados e lidera o ranking, tendo, eu vou aqui dar os números, tá? 529.208 carteiras de trabalho assinadas, enquanto 1.100.451 pessoas recebem auxílio, ou seja, um pouco mais do que o dobro de pessoas dependem de auxílio financeiro em relação ao número de pessoas que têm carteira assinada. O Maranhão lidera o topo. Eduardo Ericeira, boa tarde. Adalberto, boa tarde a você, boa tarde Kate, Geisael, a todos que nos acompanham, uma ótima sexta-feira a todos, tanto pelo rádio quanto pela TV. Adalberto, a gente percebe um número altamente negativo aí, infelizmente para o estado do Maranhão. A gente sabe que essa questão de geração de emprego e renda é um problema nacional, mas lamentavelmente quando a gente olha, por exemplo, que 74%, pouco mais de 74% é a média nacional, e um estado como Santa Catarina, por exemplo, chega a 88% dos trabalhadores com carteira assinada, e aqui no Maranhão menos de 50%, né, 47,3%, é um índice bem abaixo aí do patamar nacional e também do estado que lidera. Agora o Geisael me trouxe aqui uma lembrança importante que a gente debateu aqui, que é justamente essa dívida histórica que o país tem com os estados do Norte e Nordeste, e infelizmente o Maranhão está atrás, né, entre os estados do Norte e Nordeste, o Maranhão aparecendo aí com a pior geração de emprego, segundo dados inclusive do IBGE. Mas essa dívida histórica que tem os estados do Norte e Nordeste. E também chamar a atenção para o desmonte que teve a nível federal, desse governo federal em relação à questão aos trabalhadores. Muitos desses trabalhadores hoje não têm carteira assinada por conta da mudança também da justiça trabalhista que vem tendo ao longo dos últimos, pelo menos, dos últimos 3 anos. E também lamentar, claro, o dado negativo aqui do estado do Maranhão, mas também desse desmonte que vem sofrendo a justiça trabalhista ao longo dos últimos anos. Bom, pela menor taxa de carteiras assinadas, o Maranhão ocupa a segunda pior posição na taxa de informalidade, alcançando 59,7%, ficando melhor apenas que o Pará, 62,9%, a média nacional está em 40,1%. Portanto, a taxa de informalidade aí batendo quase 60%, é mais uma vez um número recorde. E aí, Geisael, às vezes a gente fica, mas porque o cidadão, não sei o quê, vai empreender, né? Precisa empreender. Só que aí é por necessidade. O cidadão não tem alternativa, não tem emprego, ele precisa se virar, fazer alguma coisa. Né? E os números revelam esse outro lado, essa outra faceta, né? Quer dizer, de quase, aliás, de 100% das pessoas que trabalham, 60% trabalham na informalidade. E a maior parte das vezes, você tem muita razão, Adalberto, em apontar justamente a razão pela qual essas pessoas optam pela informalidade. Não é porque quer não, meu irmãozinho, não é não. O cara não vai ser Uber não é porque ele opta por ser Uber, não. O cara não vai ser vendedor de churrasquinho porque ele gosta e ama isso, não. É algo que, claro, todo trabalho é digno e a pessoa precisa ser respeitada, mas eu tenho certeza que se a pessoa tivesse a oportunidade de ir para um emprego formal, com todas as garantias legais, inclusive de auxílio, doença, de aposentadoria, eu tenho certeza que a pessoa não gostaria de ficar na informalidade. Não é? Então, esse também é um dado importante que deriva justamente da fragilidade levantada pelo Eduardo Ericeira aqui no que diz respeito às questões de formalização de emprego no Brasil, a fragilidade da lei trabalhista, mas diz respeito também à falta de oportunidade que as pessoas têm de ter um emprego. É falta de opção. E passaram a disfarçar nesse país o trabalho insalubre, o trabalho indigno no sentido de ser um trabalho que puxa, que é estressante, que não é a opção da pessoa, passaram a disfarçar com o nome de empreendedorismo. Eu tenho certeza que ninguém quer, amigão, tá rodando aí de manhã, de tarde, de noite em cima de uma moto, entregando, ainda mais no preço que está o combustível, entregando quentinha, fazendo entregas aí. Isso não é por opção, não. É por falta de opção. Ganhando, às vezes, R$3, R$5 por cada entrega, que não paga nem 1 litro de gasolina.
E tem um outro detalhe, viu, Geisael? Muitas vezes, esse mesmo cidadão é empurrado para a informalidade, às vezes tem um restinho de dinheiro, investe ali naquela opção de trabalho, gasta-se absolutamente tudo, porque não dá certo, porque muitas vezes não tem, né, a expertise para o negócio, e aí fica numa situação pior do que entrou. E Perfeito, a gente tem observado isso, inclusive agora, né, com relação à pandemia, esses últimos 2 anos, quantas pessoas não perderam suas frentes de trabalho, foram empurradas, né, para essa informalidade, com esse nome, com essa denominação de empreendedor. A pessoa sem saber nem sequer o que estava fazendo ali, mas estava apostando, porque tinha que colocar comida em casa, pagar as contas, pagar, enfim. E aí vai se virar, né? Que já virar, a grande verdade, empreendedor nada. O cara está indo pessoas se que ficaram virar, doentes, Geisael, pessoas que ficaram doentes, né? E que continuam em razão exatamente disso. E aí, se a gente for fazer uma conta rápida, você viu agora há pouco que a gente falava aí que quase metade, 47% das pessoas têm carteira assinada. Isso significa dizer que mais de 50% não tem. E agora a gente mostrou um outro dado. Veja você, só vai aumentando o dado, porque a informalidade está ocupando quase 60% numa estatística que segue até 100. Então, sobra o quê? Então, você vai observando que as pessoas, elas estão cada vez mais saturadas, né? São coisas que estão sendo obrigadas a elas e que o ser humano não aguenta, não. Chega uma hora que ele chega à exaustão, né? E aí vai fazer o quê? Sem oportunidade, um Estado que não dá a oportunidade. É rico, é bom que se diga. Um Estado com 217 municípios, mas que não se tem a potencialização disso nas regiões, ou seja, o estímulo de cada região para que se gere emprego, se gere renda e as pessoas não precisem sair das suas cidades, até para ir apostar, sei lá, em outro Estado. E aí volta-se, por quê? Porque não tem condição. Enfim, isso aí parece uma cena repetida. Adalberto, lembrando também que a informalidade, ela não é resolução de problema para muitas pessoas. Porque, por exemplo, o Geisael aqui de colocar aqui profissionais, vamos lá, a pessoa que vende churrasquinho, ela não consegue tirar, às vezes, o gasto que ela teve comprando a carne, o gasto que ela teve comprando óleo, o gasto que às vezes ela tem pagando uma outra pessoa que ajuda ela, o motorista de Uber, vamos lá, de aplicativo, por exemplo. Às vezes ele não consegue tirar o do dia, o do combustível. Então, quer dizer, a informalidade é um meio que a pessoa tentou buscar ou está tentando buscar para adquirir uma renda diante da falta de oportunidade. O que a pessoa, e o Geisael trouxe aqui, claro que a gente não pode generalizar, mas a grande maioria das pessoas, a gente sabe disso, que se tivesse uma oportunidade, estaria trabalhando em outra área. Eu conheço pessoas, inclusive, que têm curso de formação, têm curso técnico, que está tendo que apelar porque justamente não tem a oportunidade de trabalhar na área que poderia estar trabalhando, justamente por falta de oportunidade de trabalho. E às vezes essa informalidade a gente tem que analisar também vários outros problemas. A informalidade também leva a vulnerabilidade social, falta de segurança, vulnerabilidade, inclusive, alimentar. Então, quer dizer, a informalidade ela gera diversos problemas e a gente tem que passar por uma situação como essa. Eu acho que uma palavra, viu, Adalberto, que pode resumir tudo, é que as pessoas estão buscando se sustentar. É isso. De alguma forma, né, Kate? Kate, se fosse de fome. Olha, eu não vou dizer que a informalidade ela é ruim, não. O problema é quando ela chega nesse nível aí, porque tem gente que prefere até, consegue sim ganhar mais dinheiro trabalhando por conta própria e sem ser um emprego formal, do que o que a gente está falando aqui é o seguinte, ó, se você vai por uma opção, massa, beleza, você tá com tudo calculadinho, sabe que isso é melhor para você. Agora, quando a pessoa é empurrada para isso por falta de opção, esse é que é o problema. Sem planejamento, com desespero, aí... Pronto, planejamento, olha, quem vai empreender com tudo planejadinho e sabe o que faz, é uma coisa, né, com orientação. Agora, quem entra nisso é por falta de opção, porque está desesperado, ainda é arriscado perder o dinheiro da rescisãozinha, que vai investir num carrinho de cachorro-quente, que vai investir num churrasquinho, que vai investir numa batatinha frita, que vai investir numa confecção para vender, porque a pessoa não conhece nada, ela está desesperada, ela só quer fazer o dinheiro movimentar. E vira uma bola de neve, né? Dívidas, débitos, situação entra complicada. Que o Eduardo falava sobre a insegurança também. Aí você não tem férias, 13º, a questão da previdência, né? As pessoas reclamam às vezes, eu tenho um salário mínimo que eu recebo de aposentadoria. Mas nesse caso, as pessoas estão nessa situação, nem isso vão ter, né? Adalberto, se essa pessoa fica doente 3 dias, e às vezes ela trabalha para botar a comida no outro dia no prato. Se ela fica doente 3 dias, ou ela opta por ir trabalhar doente, ou ela vai ter que ficar em casa e mandar alguém trabalhar. E se ela não puder mandar? E se ela não tiver um parente para ajudar, dar uma cesta básica para comer também? Tem gente que trabalha num dia para comer no outro. Trabalha num dia para comer no outro. E está se adoecendo, está ficando cada vez mais doente. E envelhecendo. E não são poucas pessoas. E rezando não. para que essa doença, como disse a Kate, vai envelhecendo, vai adoecendo, ela não incapacite o cidadão de trabalhar minimamente, porque às vezes fica incapacitado. Tem um acidente de trabalho, alguma situação como essa, fica incapacitado. E aí, como o trabalho é informal, não tem uma formalização,
fica uma situação bastante e complicada e na maioria vulnerável. das vezes, Adalberto, essa pessoa é a única que promove o sustento em casa. Aí você já imagina a situação. Ou seja, não está falando de uma pessoa, está falando de famílias, né, que ficam desalentadas, ficam absolutamente desassistidas. Eu tenho mais 2 dados que a gente vai botar na sequência, eu faço um giro começando com o Eduardo. A subutilização da força de trabalho, composta principalmente por aqueles que trabalham menos do que poderiam, alcança 37% no Maranhão, sendo a 5ª pior do país, acima da média nacional, que é 23,2%. Essa aí é a taxa de subutilização da força de trabalho. Vou unir essa informação, uma outra que é a notícia que é relacionada ao número de desocupados, de desempregados. Esse número, é verdade, diminuiu, mas diminuiu em 0,5%. Passou agora para 12,9%. Houve uma melhora considerada estatisticamente insignificante, podendo ser avaliada apenas como estável. Ou seja, nada mudou em relação a essa taxa de desemprego, lamentavelmente, que bate aí quase 13%, hein, pessoal? Essa taxa de desempregados também teria que ser analisado se não está verificando essa questão até de informalidade, porque uma pesquisa, às vezes, a pessoa está trabalhando e na ingenuidade dela, trabalhando na informalidade, ela pode dizer assim, não, eu estou trabalhando, mas às vezes é um bico, às vezes, enfim, não é um trabalho regular, não é algo que ela sabe que ela vai acordar, vai trabalhar, enfim, vai ter essa fonte de renda. Então isso tem que ser muito bem analisado em relação a essa questão de desemprego, porque é altíssimo. Só rapidinho sobre esse aspecto, Eduardo, que eu creio que nesse caso da pesquisa do PNAD, ela é feita com dados oficiais e não por autodeclaração. Então, então o número realmente bate mais com a realidade. Então a correção perfeita aí do Adalberto está certo. Mas que já é altíssimo, né? 13% taxa de desempregado no Brasil todo, infelizmente aí, milhões de pessoas sem emprego, sem ter o sustento, sem saber se vai sair de casa, vai trazer algum dinheiro para sobreviver nesse país que está muito difícil. Agora, só em relação a essa questão da informalidade, a própria formalidade você vê que está tão alto que tem até a concorrência dentro da informalidade. Eu vejo, a gente conversa com muitas pessoas, as pessoas reclamando que às vezes não tem demanda, não tem mercado consumidor para o serviço que ela está prestando já na informalidade. Quer dizer, está tendo concorrência até dentro da informalidade, o que complica ainda mais a situação dessas pessoas. Adalberto, rapidamente, só para pegar o raciocínio do Eduardo, e aqui um lastro que abre, sabe qual é? O trabalho escravo. Porque quando a pessoa já está tão desesperada, sem ter oportunidade alguma, ela é empurrada para qualquer situação. E aí se caracteriza exatamente isso, né? Tem algo pior do que estar desempregado, tem algo pior do que estar na informalidade, tem algo pior do que estar indo buscar emprego e não encontrar. Você vai ver. A gente daqui a pouco vai trazer dados, inclusive, de uma operação que foi feita pela Ministério Público do Trabalho. Mais 3 trabalhadores foram resgatados de carvoaria. A gente vai falar sobre esse assunto, que o Maranhão continua liderando aí essa questão do trabalho análogo à escravidão, lamentavelmente, até por conta desses dados também aqui que a gente está mostrando para você agora. Essa notícia foi divulgada agora há pouco, inclusive, Adalberto. Foi divulgada agora há pouco. Pois é, e o PNAD também, né, do IBGE. Vou dar mais um cenário aqui e eu queria passar para vocês uma pergunta que eu acho que é chave aqui, que é o seguinte, vamos primeiro à informação. Todo esse cenário provoca aí um sentimento, como a gente falou aqui, de desânimo, né? Falta de esperança, inclusive, na população, que passa a ser conhecido tecnicamente como que o IBGE trata aqui, a palavra técnica é desalentados. O percentual de desalentados no Maranhão alcança 15,8%, pior do país, 3 vezes maior que o do Brasil, que é 4,1%. O desalentado é aquele que não tem nem esperança para sair de casa para procurar emprego. Não é que ele não encontrou emprego, ele nem sai para isso. Pronto. É uma situação terrível. E eu queria aproveitar, Gisele, esse gancho desse número desse dado para perguntar a você o seguinte, quem está assistindo agora fala assim, mas onde é que fica o Estado nisso? Né? Alguém pode dizer, não, mas aí é problema da iniciativa privada, afinal de contas não tem emprego, não assinam uma carteira, mas onde entra o papel do Estado, por exemplo, para mudar essa realidade? Vamos lá. Justamente a minha fala anterior, eu me referia a exatamente os desalentados. É uma situação em que a pessoa se coloca psicologicamente, aliás, ela se coloca não, né? Ela é colocada pela situação, que é pior do que estar desempregado, é pior do que estar na informalidade, é pior do que estar trabalhando e recebendo um salário que não é o salário suficiente para bancar suas despesas. Ou seja, a pessoa, ela passou um mês procurando emprego, 2, 3, 4, 5, não conseguiu sequer ter uma ideia ou força financeira, ou seja, o que for, inclusive para ir para a informalidade. Às vezes força física até, né? Também, e psicológica também. Então, a pessoa, ela entra em desalento. Por isso que a palavra é essa, a pessoa fica desalentada, ela fica desesperançosa. Ela já não sabe sequer o que fazer. Isso é perigosíssimo. A pessoa, e vamos lá, o papel do Estado
Gente, o Estado ele tem que intervir onde é necessário. E por isso mesmo, eu volto um pouquinho atrás, a crítica da questão de ter mudado as leis trabalhistas, e a gente falava aqui da questão da escravidão. Você não pode ter, num Estado onde nós temos aí quase 13% da taxa de desempregados, você colocando duas forças desiguais, empregado e empregador, para sentar numa mesa como se fossem iguais. O Estado tem que ter a intervenção legal nisso. É o Estado quem tem que dizer assim, não, isso que o empregador quer fazer com o empregado, não pode. Porque se depender, numa situação dessa, o empregado ele se submete a qualquer coisa. Até porque a maioria é trabalhador, né? Claro. Desse lado a maioria é trabalhador. E tem uma outra questão. O Estado ele tem que prover também, ele tem que ser um fomentador. Não é ele que tem que dar emprego para todo mundo, mas ele tem que ser um fomentador do empreendedorismo, né? Um estimulador da geração de emprego, da industrialização. E a gente não enxerga isso aqui. O que a gente tem visto é ao contrário. É o Estado dando peixe em vez de ensinar a pescar, né? É o Estado dando cesta básica, é o Estado inaugurando restaurante popular, é o Estado dando... olha, não estou dizendo que isso é errado, porque quem está com fome, na hora que o prato de comida chega na mesa, quer comer, é urgente. Mas isso não pode se transformar em política de Estado. Isso não pode se transformar, principalmente, em trampolim eleitoral. Isso é uma vergonha. Então, vou fazer o seguinte, a gente tem que entrar com informação ao vivo agora, depois a gente vai voltar falando desse assunto, e aí Kate e Eduardo voltam a falar sobre esse assunto, sobre qual é o papel do Estado, então, para tentar mudar essa realidade, já que a gente abriu o programa aqui com esses dados tão negativos, extremamente negativos. 1h mais 36 minutos, vamos lá? Eu vou chamar agora ao vivo, já estão abertas no site da Expo Indústria Maranhão as inscrições de todas as pessoas que desejam se credenciar para participar da Feira do Sistema FIEMA, que acontece a partir do próximo dia 26 no Multicenter Sebrae. O Judson Carvalho está ao vivo, inclusive tem informações com a gente. Vamos lá com o Judson e as informações em relação à Expo Indústria. Judson. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos. Exatamente, um importante evento aí que promove a indústria maranhense. A meu lado, eu estou aqui com o Gilberto Júnior, ele que é coordenador da Expo Indústria 2022. Gilberto, as inscrições já estão abertas. Como é que é feita essas inscrições? Como é que são feitas, na verdade? As inscrições já foram abertas, tá? Já está disponível através do site expoindustriama.com.br. E aproveito aqui para pedir para que as pessoas, o público que irá participar já antecipar para evitar filas, né? Tem um QR Code que as pessoas podem fazer essa inscrição, é isso? Como é que funciona agora essa nova adaptação? Isso, através da inscrição é gerado um QR Code, tá? Evitando essa fila lá na hora do credenciamento, tá? E a pessoa entra com esse QR Code dentro da feira. E como será essa edição do evento? Terão mais de 100 horas de programação? Isso, é uma feira, estamos na 4ª edição, tá? Vamos aí com uma vasta programação, tá? Entre elas culturais e também na questão das palestras, tá? Eventos de shows, tá? E mais de 200 expositores dentro da feira. Palestras nacionais e internacionais? Não, só nacionais. A rodada de negócios que teremos, tá, que será internacional, com compradores no segmento de alimentação. Certo. Eu vi também que vocês vão aqui reunir vários empresários, né, vários setores. Isso fortalece esse setor aqui no Maranhão e, sobretudo, também em todo o Nordeste. Isso, através desse encontro de negócios, da rodada de negócios, a gente fortalece essa cadeia, né, de desenvolvimento dentro da indústria, né, através dos negócios firmados entre essas empresas. Certo. Entre os espaços está inovação também e o agro desta vez, né, a parte de agronegócios. Isso, vamos ter a Expo Park, que é um espaço voltado para inovação e tecnologia, tá, capitaneado aí pelo Senai e pelas universidades. Vamos também ter como novidade o espaço do agro, tá, onde vamos ter palestras aí também com palestrantes nacionais deste assunto. Vamos ter dentro do espaço um evento regional aí do Fashion Week, que é o Maranhão Fashion Week, um evento da moda capitaneado também pelo Sindivest, e outras atratividades que vão estar dentro da feira. Só reforçando as inscrições na internet, no site da firma. Isso, expoindustriama.com.br. E aguardo todos vocês aí, né, para participar desse grande evento, né, fortalecendo a cadeia da indústria, principalmente as micro e pequenas empresas aí do Maranhão.
Portanto, Adalberto, essas foram as informações. Só para reforçar aqui, o evento será realizado do dia 26 a 29 de maio. Volto aí ao estúdio com vocês. Obrigado, Júlio, pela informação. 1 hora mais 40 minutos. Eu estou em cima da hora do intervalo, mas antes, vamos para não quebrar. A gente abriu esse bloco aqui falando da pesquisa PNAD e a gente vai encerrar com ele também, Eduardo Ericeira. O papel do Estado nisso aí, Eduardo? Não, Adalberto, debater também esse último número, que é de dos quase... desalentados, né? Desalentados, quase 16%. O Geisel tocou num tema importante. É muito sensível esse número, porque desalentados a pessoa não quer, não está buscando, e é uma situação em que ela foi colocada ali, nem porque ela quer, ela foi colocada aqui como o Geisel colocou. Esses 16%, a gente está falando de milhares de pessoas. Elas vão ter que ou roubar, ou vão ter que, enfim, no desespero, no cúmulo de desespero, fazer alguma coisa. Então, só para chamar a atenção que esse problema é gravíssimo, porque ele abre leque aí, abre uma vertente para outros tipos de problema de psicológico, falta de segurança, enfim. Então, só para chamar a atenção, a gente fala 16%, que a gente está pegando uma gama de pessoas, uma grande quantidade de pessoas aqui no estado também, infelizmente. Só cuidado com essa coisa de roubar, porque não justifica também, né, o cidadão? Sim, eu só estou falando em relação ao Adalberto, eu não estou colocando ninguém. Só estou colocando porque a pessoa ela tem que ter algum sustento, ela tem que ter uma questão financeira. Ninguém está estimulando a pessoa a roubar, mas óbvio, claro, óbvio. O que eu entendi é que o Eduardo quer dizer o seguinte, que isso tem consequências, inclusive em outras áreas, como na segurança pública. Falta de Sim, segurança. Isso eu entendi. E assim, o que é importante se frisar aqui é que o que precisa acontecer, por exemplo, a gente acabou de trazer aqui um evento que vai ser realizado aqui, que é de estímulo, né? Tem que estimular, tem que gerar oportunidade, porque se não acontecer isso, não tem como esse desalentado, não tem como essa pessoa que está à margem completamente do mercado de trabalho voltar, ele não vai ter estímulo para absolutamente nada. Então, o papel do Estado é de fomentador, como bem disse o Geisel, mas de criar oportunidades, porque é inconcebível a gente continuar, a gente está em 2022, o primeiro trimestre de 2022, já mostrando números que já vêm a mesma realidade nos últimos 7 anos. Então, o que tem mudado? Mudou o que no Estado? Absolutamente nada. Então, se nós não tivermos uma junção de forças da iniciativa privada, do governo do Estado como fomentador, a gente não vai mudar nunca esses números. E aí sim, nós vamos ter sim, no final desse 2022, números ainda piores que demonstram exatamente essas famílias, nem sei como é que vão estar. 1 hora 42 minutos, você ligado no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Olha, Fiat em São Luís, gente, é Fiat Revemar, hein? Uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. Nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende um test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 98991-208706 Fiat Revemar. Venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro na Avenida Cambon 147 Jordoa, Unidade Holandeses, Avenida dos Holandeses 22 no Calhau. Vamos para o intervalo rapidinho, já já a gente volta com muito mais informações com a nossa bancada aqui ao vivo no Jornal da Difusora. Um instantinho só. Já voltamos ao vivo nesta sexta-feira com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Eduardo Ericeira, Geisel Marques e Kate Almeida na bancada. Daqui a pouquinho voltando, girando com os bastidores da notícia, tá bom? E olha só, tem um recado para você, hein? E aí? Sua mãe também gosta de notícia, hein? Então, dá uma notícia boa para ela nesse mês das mães, hein? Dê uma Sky pré-pago de presente. Um Sky pré-pago de presente. Não esqueça, hein? Sky pré-pago. A sua mãe tem notícias lá, ó, do Brasil, do mundo, tem filmes, tem séries, tem novelas, tem realities e tem ainda muito mais. São 24 horas por dia para deixar a tua mãe aí, ó, sabendo de tudo, viu? E tem mais, hein? Você quer outra notícia? Outra notícia boa, vou dar para você. Não tem, gente, mensalidade. É só comprar o equipamento, tem 12 vezes sem juros. Você compra o equipamento em 12 vezes sem juros e recarrega a programação quando você quiser. Bom demais, né? Tem recargas também, outra informação, de 3, 7, 15 e 30 dias a partir de, olha só, R$ 14,90. É isso mesmo. Nesse mês das mães, vem para a Sky. Ligue agora, vai, para 3004-1179. Perde tempo não, liga aí, 3004-1179 e aproveita então. Sky, a gente se diverte junto, viu? 1 hora mais 47 minutos. Você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Olha, a campanha Maio Laranja está realizando em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores nas escolas públicas
está realizando uma ação aí, né? E para falar sobre essa prevenção e combate à violência contra crianças e adolescentes, o Zé Carlos está aqui para trazer informações para nós. Oi, Zé Carlos, boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde a todos. Pois é, ontem teve palestra na Escola Municipal Jadiel Carvalho e a nossa equipe conversou com a palestrante, que é assistente social, a Gaci Viana. Ela falou para a gente sobre a importância dessa campanha de prevenção à violação de direitos da criança e adolescente. Vamos ouvir. Nós hoje viemos falar com elas sobre o Maio Laranja, que é o mês que tem aí o maior destaque sobre a exploração sexual infantil, falar um pouco sobre a história dessa campanha, falar quais os cuidados que a criança deve ter para que isso não aconteça com ela de uma forma que ela vai entender. Então a gente propôs trazer o ECA ilustrativo, nós trouxemos material de uma forma que a criança possa estar compreendendo e colocando em prática tudo que a gente repassar para ela. É isso, Adalberto. A proteção das crianças é dever de todos nós e obrigação do Estado. Então, se a gente sabe de algum caso, a gente tem a obrigação de denunciar para as autoridades. Bom final de semana, Adalberto. Obrigado, viu, Zé Carlos? Um abraço a todos aí em Caxias. Daqui a pouquinho o Jornal da Difusora em sua primeira edição, lá em Caxias também, viu? Assim como em Imperatriz. Muita comoção durante o enterro das 3 vítimas do acidente na MA 352 no cemitério de Dom Pedro. A cidade está em luto e agora a polícia investiga o que teria então ocasionado o acidente. Mas, de acordo com a perícia inicial, as vítimas não usavam cinto de segurança. O acidente aconteceu nas proximidades do povoado Triângulo. Boa parte das lideranças políticas de Dom Pedro se dirigia a um evento por volta das 13 horas da tarde, onde iria recepcionar o governador Carlos Brandão na cidade Governador Hache. Mas durante o percurso, um dos veículos, uma Maroc na cor branca, conduzida pelo vice-prefeito de Dom Pedro, Lucian Dias, se envolveu em um grave acidente. 3 grandes pessoas de muito conhecimento, todos filhos de Dom Pedro, pegou todo mundo de surpresa. Eu ia em outra caminhonete, eu ia na frente deles, uns 2 minutos adiantado deles, aí você vê, aconteceu isso aí. As notícias logo se espalharam sobre a tragédia e o veículo em que estava o prefeito Galego Mota foram os primeiros a chegar no local. Quando a gente chegou na cidade, aí o telefone tocou, teve um acidente com o carro do Luciano, que é do vice, né? Aí a gente já retornou, né? Aí já retornou. O carro do Luciano teve um acidente, certo? E como é que tá ele? A pessoa disse, arranhou o braço. Eu nunca pensei de ter sido uma tragédia do tamanho que foi, né? É possível ver nas imagens retiradas por populares as vítimas sentadas no banco de trás do veículo, já sem vida. O senhor Antônio Ferreira, conhecido como Ferreirinha, Benedito Gutenberg, mais conhecido como Guto, que atuava como assessor de comunicação do município, e o secretário de esporte, Hildebrande, mais conhecido como Plim Plim. E o cortejo foi regado de muita emoção, de muito choro e, claro, de muita saudade, né, que todos eles irão deixar. À espera do sepultamento, que aconteceu às 17 horas, esteve o prefeito Galego Mota, vereadores, secretários, familiares e amigos. 1h mais 51 minutos, 1h51, você no Jornal da Difusora, primeira edição. Agora, quem está chegando é Jéssica Lima com os municípios em foco. Olá, boa tarde. A Coordenação de Regularização Fundiária de Caxias realizou essa semana a entrega de 200 títulos de propriedades aos moradores do bairro Nova Caxias. Ao todo, na comunidade, foram regularizados 1.118 lotes. Os caxienses estão conseguindo receber os títulos de propriedade graças à criação ainda em 2017 pela Prefeitura do Programa Municipal de Regularização Fundiária de Fato e de Direito, com o apoio da Câmara Municipal. Depois deste feito, a cidade de Caxias já regularizou mais de 4.000 famílias e se aproxima dos 5.000 imóveis regularizados no município. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição.
Vamos juntos até as 2h15 da tarde com muita informação aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Olha, você já pensou, amigo, em morar pertinho da praia, hein? Pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora porque o Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidades no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida, 989-9109-0335 ou 989-9188-4845, ou então aponte a câmera agora mesmo aí, hein, para o QR Code que está aparecendo na tela e fale imediatamente com um dos nossos corretores. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar, o empreendimento Franeri Tenda. Liberadas as últimas unidades do Costa Araçagi Condomínio Clube. Essa é a sua oportunidade de morar a 5 minutos da praia pagando pouco. Financie o seu apartamento em até 90% do valor. Corretores de plantão no instante de vendas na MA 203. Agende sua visita. 98 9 9188 48 45 98 9 9109 0335. Um empreendimento Franeri Tenda. 1h54, 1h54. Agora, Imperatriz e Caxias vão seguir com a programação local. Programação local na televisão. No rádio a gente continua com a Difusora FM indo mais longe, Caxias e Imperatriz. Um abraço especial a essas duas cidades, duas grandes cidades aqui do nosso estado, que continuam acompanhando nessa imensa rede de rádio. É a maior rede de comunicação do Maranhão aqui, unindo o Maranhão através da informação, a sua rádio e TV Difusora. A gente vai falar sobre um problema que a gente já mostrou aqui, mas agora um relatório do Sindicato da Polícia Civil apontou que existem diversas delegacias sucateadas na capital e também no interior do estado. Aqui em São Luís, essa semana, uma delegacia ficou alagada, a gente chegou a mostrar aqui, né? E depois daquele temporal que caiu. A situação atrapalha, é claro, a qualidade do serviço da polícia e prejudica, obviamente, o atendimento da população. Essas imagens divulgadas pelo Sindicato dos Policiais Civis nesta semana mostram o sucateamento dessa delegacia no bairro Radional, em São Luís. Aqui fica o 3º Distrito Policial, a Polícia Civil do Maranhão, e bastou uma chuva para o prédio ficar completamente alagado. Não são poucas as delegacias do Maranhão em condições precárias. Em Bacabeira, por exemplo, o prédio da delegacia da cidade é emprestado pela prefeitura do município ao governo do estado. Telefone sem funcionar, ausência de depósito para guardar os veículos e objetos apreendidos amontoados em meio à falta de espaço. Sim, a Polícia Civil do Maranhão hoje ela está em estado vegetativo e por parte da não cumprimento do governo Flávio Dino de uma negociação que já estava bem adiantada por parte da Secretaria de Segurança e da Secretaria de Gestão e Previdência. Então foi nos prometido um reescalonamento, um aumento do percentual nas promoções funcionais e o estado é crítico, o estado é de calamidade. Falta contingente policial. Em muitas cidades, um delegado é responsável por uma, duas ou até mais delegacias. O acúmulo de trabalho, segundo a categoria, causa fortes impactos na saúde dos servidores e, consequentemente, atrapalha na conclusão dos inquéritos policiais. Por volta de 40 delegacias foi visitado no ano de 2021 e esses relatórios eles foram todos impressos com fotos coloridas, com o levantamento do efetivo policial, das condições do prédio. Falta materiais básicos de escritório, falta tinta para impressora, falta papel, falta clips, falta o material mais básico mesmo para o funcionamento de um escritório, de um cartório, de uma delegacia, de uma permanência, de uma captura. Um relatório produzido pelo Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão revelou um verdadeiro caos nas delegacias do estado. Muitas delas não têm viaturas, falta internet, prédios estão deteriorados e falta até papel higiênico. Tudo isso tem gerado realmente crises de ansiedade, depressão e outros transtornos psicológicos na categoria. A gente tem percebido que o número de pessoas com essas acometidas com essas enfermidades neurológicas, mentais, psiquiátricas tem sobremaneiramente se elevado. Os delegados regionais
por muitas vezes eles respondem por 3, 4 municípios. E às vezes só existe um policial civil ali por plantão, com um escrivão e o delegado para darem conta de inquéritos policiais, dos prazos que demandam esses inquéritos. Situação lamentável, realmente. A situação é tão triste que o nosso editor ficou entristecido e botou essa música de fundo aí, porque parece realmente uma situação parece de terror, de tristeza, desalento mesmo. Mais uma agora na área da segurança pública, né? Imagina que situação, gente. E essa é a delegacia que as pessoas encontram quando chegam até lá e vão buscar apoio, vão buscar... E a situação dos policiais que trabalham nessas delegacias, como é que fica, hein, Kate Almeida? Ô, Adalberto, isso é só uma das delegacias. Nós temos 217 municípios, tem sequer município aí que tenha prédio de delegacia funcionando. Isso é um absurdo, um absurdo. Olha, chegou uma denúncia, curiosamente, para a gente hoje, de uma moto que tinha sido roubada. Essa moto ficou 1 mês com os assaltantes, depois conseguiram encontrar a moto agora já tem 2 meses com a polícia. É porque não consegue entregar, porque só tem 2 funcionários, 2 pessoas, 2 peritos lá, e eles não conseguem dar conta dessa demanda. 1 com o assaltante e 2 com a polícia. Isso é um absurdo, um negócio desse. A gente está vendo aí que é por isso exatamente que as pessoas estão buscando cada vez mais o atendimento online, estão sendo obrigadas a esse atendimento online, porque o físico não existe, né? Até porque a pessoa não vai sair de casa para denunciar nenhum tipo de situação e sair de lá banhada, né? Tem que levar uma toalha para poder se enxugar, porque está vendo a situação aí. Isso é um absurdo. Sem falar que essa discussão aí do aumento da categoria, isso já se arrasta desde o final do ano passado. Sabe-se lá quando vai resolver, porque é bom que se lembre, nós estamos num ano eleitoral, o prazo para qualquer tipo de demanda, para assinar, para autorizar, é agora, tem 1 mês e pouquinho só. E aí, essa discussão, ela vai ser empurrada lá para o ano que vem. Só quero fazer uma pontuação aqui antes de passar para os outros colegas, que a gente pediu um posicionamento do Estado em relação à questão da segurança. Esse relatório foram mais de 40 delegacias, você viu aí o presidente do sindicato falando. Não tivemos ainda nenhuma posição do governo do Estado em relação à questão da segurança. Sobre a penade contínua, os números saíram agora pela manhã, a gente já pediu também um posicionamento do Estado, até agora não chegou. Penade contínua, a gente pode até dar um desconto aí, porque já foi agora no fim da manhã, enfim. A gente vai continuar esperando aqui o posicionamento. Se até o final do jornal chegar alguma resposta do governo do Estado em relação a uma situação ou outra, a gente vai cumprir o nosso papel aqui de trazer o posicionamento também do governo do Estado, tá bom? Gesael, você viu aí como é que está a segurança pública? Quando a Kate começou a falar, eu fiquei até com medo, quando ela disse assim, nós temos 217 delegacias. 217. Quem dera, gente. Quem dera fosse uma delegacia para cada município. Aliás, quem dera tivesse pelo menos um efetivo, né? Tem cidade aí que conta, às vezes, com 2 policiais só, sabia disso? Que militares. Militares, 2 policiais militares. Enfim, esse civil é um preço de ouro. Pois é. Evidentemente que a gente não pode, por uma questão de responsabilidade, colocar toda a culpa, responsabilizar, por exemplo, o último governo por todo o problema. Tem a sua parcela de responsabilidade, não conseguiu dar conta de um problema que, na verdade, ele é de décadas, né? Por mais que tenha nomeado novos policiais, tanto militares quanto policiais civis, mas, infelizmente, assim, são fatos. Um fato é esse. Foram nomeados policiais, militares, nomeados civis, escrivães, delegados, enfim. Outro fato não conseguiu resolver mesmo assim. Então, assim, a gente não vai brigar com fatos, não. A gente trabalha com opinião, com comentário e com análise, inclusive assim, com a possibilidade, inclusive, de nós estarmos errados nas nossas opiniões e nas nossas análises. Agora, fato ninguém muda, o fato está colocado. Agora, Gisele, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você coloca aí, né, essa situação, eu fico aqui pensando e me causa, assim, uns questionamentos. Por exemplo, quando você faz uma promessa, quando tu sai prometendo uma coisa que tu não consegue cumprir, no mínimo, tu não vem aqui dizer que tu não conseguiu fazer isso e diz por que não conseguiu fazer? Você está se referindo, acho que é o governador do estado, que inclusive prometeu dobrar o número de policiais e não conseguiu fazer isso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, se a gente está falando de gestão, não é? Perfeito. Que é quem tem que dar a solução. Isso. Então, eu tenho que convocar o gestor. Você está correta, Cleide, está correta. Então, assim, eu fico me perguntando isso. Até tudo bem, tem coisas que a gente promete que a gente não consegue cumprir por, sei lá, por qualquer situação. Mas eu acho até que ele já pediu desculpa, né? Eu ia dizer isso, será que você não está na conta daquele pedido de desculpa lá? Não sei, porque assim, está aí a categoria dizendo que foi iniciado um diálogo, foi prometida uma situação
E essa situação não aconteceu. Então, assim, não era minimamente necessário nesse momento que se fosse, né, que se tivesse uma conversa ampla, de divulgação, inclusive, para que a própria categoria tivesse ciência do que está acontecendo. Eu estou falando só de uma, gente. Não estou nem me referindo às demais categorias que estão com igual problema. Então, assim, são tantas coisas prometidas e tantas coisas que não foram cumpridas, e eu estou falando dos últimos 7 anos, e aí a gente precisa discutir isso, porque muitas vezes a gente não dá nomes às coisas, e aí fica essa interrogação. É claro que a gente não consegue cumprir tudo aquilo que a gente promete, volto a dizer, mas é necessário que as pessoas que moram, que vivem nesse estado, elas tenham ciência daquilo que foi prometido e que não foi cumprido. E tem um problema que a gente quer tentar tapar o sol com a peneira. Então, assim, eu fico o tempo todo tentando fingir que está certa, mas é o que eu já disse aqui certa vez. Se você se esconde das misérias do mundo, um dia as misérias batem na sua porta e acho que está chegando o momento disso acontecer. Você vê o tanto de problema que a gente está enfrentando em diversas áreas que, assim, pela propaganda, pelo que se dizia, parecia que estava tudo legal, mas não está, não é? E é o que eu digo, por mais que tenha havido um esforço, o correto seria... É aquela história do copo meio cheio e o copo meio vazio. Se falou o tempo todo do copo meio cheio, quando na verdade o copo estava meio vazio. Era melhor dizer, olha, o copo está pela metade e acabou a história. Então, é bom ser realista, né? Do que ficar tentando pintar uma situação que ela não é real. Uma hora, como eu disse, a miséria bate, as misérias do mundo vão bater a sua porta se você se esconde delas, né? As demandas chegam. E outra coisa, gente, a gente vive aqui, ó, no estado do Maranhão, nós temos os nossos problemas aqui. E aí, eu não vou fazer defesa de governo federal, de coisa alguma, porque eu estou falando é do estado do Maranhão. Então, se ocupou-se muitas vezes nos últimos anos, 2, 3 anos, de apontar problemas aí em nível federal e se esqueceu de fazer o dever de casa. E é exatamente essa conta que está chegando. E está chegando de cada vez mais de forma terrível. Porque os abalados com tudo isso é o maranhense que vive aqui, né? Não dá para arrumar as coisas e ir embora assim de uma hora para outra. 2 horas mais 4 minutos, 2:04, aqui já sabe quando começa a esfregar a mão assim, é porque o tempo está indo embora, o tempo está indo embora. Quando assim, ele faz o legal assim também. Muita informação, também tem um legalzinho aqui, esse já é o joinha, quando não funciona o joinha, a gente vai para o apelo aqui. 2 horas mais 5 minutos, 2:05. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e volta já, porque tem muita informação, não zeramos a pauta ainda, muita informação já no nosso último bloco aqui do Jornal da Difusora em sua primeira edição. No próximo bloco a gente vai falar mais, inclusive, da política nacional também, um instantinho só. 2 horas mais 8 minutos, Jornal da Difusora do ar aqui na TV Difusora e no rádio também, na bancada Eduardo Ericeira, Geisel Marques e Kate Almeida. Vamos juntos aqui até as 2:18 hoje, hein? São 2 horas e mais 8 minutos e olha só, agora é a Jéssica que está chegando com uma dica para você. Olha só. Oiê! Agora essa dica é para você que procura um lugar de confiança para deixar o seu veículo. Vai no Centro Automotivo Papaléguas, que lá você faz revisão, funilaria, pintura, mecânica em geral, o polimento cristalizado, freios e muito mais. Deu problema no seu ar-condicionado? Você só resolve na Papaléguas, viu? E hoje tem promoção. Faça serviço de funilaria acima de R$1.000 e ganhe o polimento cristalizado. Isso mesmo, ganhe o polimento cristalizado. E amanhã ainda tem um café da manhã delicioso esperando por você. Bom demais, hein? Leve o seu orçamento e se surpreenda com o melhor preço e serviço da cidade. O Centro Automotivo Papaléguas fica localizado nesse endereço que está aparecendo aqui embaixo. Chama no Zap Léguas, 988830411. Repetindo, 988830411. Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviço automotivos. Eu volto com vocês aí do estúdio. Valeu, Jéssica. Até a próxima, viu? 2 horas e mais 10 minutos, 2:10. Pré-candidato a governador, Edivaldo Holanda Júnior, diz que está cansado de brigas políticas, Kate Almeida. Pois é, né? Ele que tem um viés extremamente pacato, né? O ex-prefeito de São Luís, de certa forma, subiu o tom aí, quando ele disse que não aguenta mais essas brigas, né? Que não levam a absolutamente nada, muito pelo contrário, não tem nada de positivo. Ele refletiu isso durante um vídeo onde falava que se eleito, né, governador do Maranhão, ele vai bater em todas as portas, inclusive não importa quem esteja lá no governo federal não,
porque o que importa realmente é trazer benefícios, né, o verdadeiro desenvolvimento para o estado do Maranhão. E convocou essa história de parar de briga, né? Essa história de briga não está com nada. A gente vai ouvir agora esse vídeo, um trechinho só do vídeo, onde ele fala exatamente isso. Você que está no rádio também acompanha agora. O Maranhão precisa de um governo que busque soluções, de um governo que busque união. Nós estamos cansados de brigas políticas que atrapalham o desenvolvimento das cidades, que atrapalham o desenvolvimento do nosso estado. O nosso governador precisa estar buscando ao lado do governo federal, independente de quem é o presidente, melhorias e unindo forças com todos os políticos do estado e buscando trazer soluções para os problemas do Maranhão. Errado ele não está, né, Adalberto? Não está errado, não, ele está correto. Já vão dizer que o Edivaldo é bolsonarista de novo. Não, bom, independentemente de ser ou não, a frase dele foi muito feliz, porque, observe, eu volto a dizer, nós precisamos analisar o Estado a partir do Estado. Nós temos muitos problemas que precisam ser resolvidos, precisam de solução. E se você não tem a solução aqui, e se a solução está em Brasília, ou sei lá onde é que está, tem que ir buscar. Não tem aquele ditado que diz assim, eu já estou com um não aqui, garantido. Se eu conseguir o sim, tá legal, não tá? Então, se você tiver que bater a porta, bata a porta. Ora, se eu estou sem açúcar em casa, eu preciso fazer um café para dar bem aqui para Geisael, que chegou na minha casa, por que eu não vou lá perguntar para Adalberto se ele não tem isso aí para ele me emprestar, para ele me dar, né? A gente tem que ser humilde, inclusive, em dizer assim, eu não tenho. Então, me ajude aqui nesse momento. E aí pode ser quem quer que seja. Se você está à frente de um Estado, tem que buscar exatamente isso. E olha, prova dessa história de briga que não está com nada, está aqui, ó, gestão municipal. E aí isso não é nenhum segredo. O próprio ex-governador Flávio Dino não mantinha nenhum tipo de relação com o prefeito da cidade, né? O Braide. E aí, como é que justifica isso? Como é que se faz crescer uma capital? É São Luís e você não tem contato com o prefeito? Bom, eu acho que isso aí não tem muito a ver. Então, assim, quando ele profere essa frase, ele está completamente correto, independentemente quem seja aí o presidente que ele deva votar ou não e tem apoio ou não. 2h13, Eduardo Ericeira, vamos rapidinho, que a gente está aqui no último bloco do Jornal da Difusora em sua primeira edição, falar sobre um assunto nacional. O presidente do TSE diz que quem cuida das eleições são os civis, as forças desarmadas. Já está gerando aí enfim, a repercussão foi imediata, né? Pois é, Adalberto, o Edson Fachin, ele é até bem mais tranquilo do que o Alexandre de Moraes, por exemplo, e também o Barroso, que já teve alguns entreveros aí em relação a essa questão de eleição, com o presidente Jair Bolsonaro e aliados do presidente Jair Bolsonaro. Ele utilizou o seguinte termo, o Edson Fachin partiu para cima agora mesmo, ele é presidente do TSE, e disse o que estava pensando e o que será feito na eleição deste ano. Ele disse ontem, em uma entrevista, que quem trata de eleições são as forças desarmadas. Essa questão de intervenção militar, forças armadas, que já ocupa, inclusive, o espaço na fiscalização da eleição deste ano. E seguindo o Fachin, portanto, as eleições dizem respeito à população civil, que de maneira livre e consciente escolhe os seus representantes. A Justiça Eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que queira tomar as rédeas do processo eleitoral. Vale lembrar que ontem mesmo, após essa entrevista do Edson Fachin, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou por meio dessas lives que ele sempre faz na quinta-feira, e ele disse, foi bem tranquilo. Diz que respeita, inclusive, a fala do ministro aí, presidente do TSE, e diz que não vai ter intervenção por parte das Forças Armadas, vai ser eleito, a eleição vai correr na maior tranquilidade, e as Forças Armadas já estão colocadas lá para a questão de fiscalização, que é o que ele estava pedindo. Foi super tranquilo em relação a essa questão de fala. A gente espera, né? Porque o presidente, a gente sabe que em um dia ele está tranquilo, no outro dia ele causa essa animosidade e que também o judiciário mantenha esse clima tranquilo, que é o que a gente precisa para as eleições desse ano. 2h14, 2h14, e olha só, está chegando a hora de gerar conexões e concretizar parcerias de sucesso. Vem aí a Expo Indústria 2022, de 26 a 29 de maio, no Multicenter Negócios e Eventos. Você vai poder acompanhar o evento que fortalece a indústria maranhense, promove a cooperação entre as empresas e o público consumidor e dissemina novas tecnologias no estado. É isso aí, hein? Para você ficar por dentro de tudo, a TV Difusora vai fazer uma cobertura completa do evento com conteúdos especiais, muita informação e a transmissão ao vivo, dias 26 e 28, junto com todo o nosso time. Estamos te esperando, hein? A Expo Indústria é um oferecimento de FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Portanto, não perca. 2h mais 15, 2h15.
O Fotoclube Poesia do Olhar lança hoje é sexta-feira, a gente vai encerrar a semana com uma coisa mais leve, né? O Fotoclube Poesia do Olhar lança hoje um fotolivro inspirado na clássica obra de Josué Montello, Tambores de São Luís. Seguido de exposição, o trabalho reúne mais de 100 imagens de fotógrafos amadores e profissionais. A obra é resultado de mais de 3 anos de pesquisa, fruto de um trabalho coletivo de fotógrafos amadores e profissionais. Nós fomos em busca do material histórico e as fontes históricas que ele utilizou para construir o romance Tambores de São Luís, percorremos os caminhos, conversamos com outros intelectuais que trabalharam sobre a obra e debatem um tema. São Luís sob a luz dos tambores é uma releitura fotográfica da obra Os Tambores de São Luís, do escritor maranhense Josué Montello. O romance é uma das obras representativas para a literatura brasileira. Agora, além das várias versões traduzidas para outros idiomas, a obra ganha uma linguagem fotográfica. Cada fotógrafo revela o seu olhar inspirado nos caminhos percorridos pelo personagem Damião. São mais de 100 registros retratando a luta dos negros no período da abolição da escravatura e, principalmente, os hábitos que deram origem à identidade cultural dos maranhenses. Esse livro vai retratar o caminho do personagem Damião, né? É uma releitura da obra, né? Então, nós vamos encontrar aqui um material de apoio belíssimo, com mapas antigos, com jornais da época, diálogos póstumos, né? Que é resultado de um trabalho maravilhoso do professor Reginaldo, que fez uma espécie de entrevista póstuma com Josué Montello falando sobre a obra dele. A gente está chegando ao final aqui do nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição, mas quero dizer que foi uma alegria muito grande participar desse projeto aí. A gente está lá, belíssimo, sou um apaixonado trabalho, por fotografia, viu, Kate? Parabéns, viu, Adalberto? O Adalberto, inclusive, assina 2 fotos. Se você tiver oportunidade, pega o livro, que está fantástico. São 19 fotógrafos aqui do estado lançando o livro. O lançamento vai ser hoje lá na Coama, na Black Swan, e vai ficar à exposição durante todo o resto do mês. E mês que vem, no Shopping da Ilha também, a exposição. A gente espera contar com as pessoas. É realmente um trabalho de grupo, um trabalho coletivo. É mais gostoso ainda construir as coisas juntos, né? Nossos colegas de bancada estão convidados. A gente vai lá mostrar, inclusive, viu? Você vai seguir acompanhando aqui nossa programação. Eduardo Ericeira vai passar por lá e vai fazer a reportagem. Gisael também, com certeza. Boa. Claro. A gente vamos se encontra. todos prestigiar. Bom final de semana. Valeu, pessoal. Bom fim de semana, pessoal. Bom fim de semana. Até segunda, se Deus quiser.